Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Hoje estou aqui com o senhor do Grupo Teles, o senhor Paulo Teles Neto. É um prazer tê-lo aqui, agradeço demais sua participação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, a trajetória do Grupo Teles. E eu queria iniciar, claro, agradecendo e pedindo para você se apresentar, falar com os nossos ouvintes e contar um pouquinho dos próximos passos do Grupo Teles. Ótimo, muito prazer estar aqui com você, com vocês, né? Poder compartilhar um pouco da nossa experiência, do que a gente tem vivido. E estou aqui aberto a começar o nosso bate-papo. Muito bom. Paulo, você está à frente aí do grupo já tem um tempo aí seguindo aí o legado do Dr. Everardo Teles. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória dentro do grupo. Em que momento o grupo está atualmente a atualizar todo mundo que está nos escutando? Então, ótimo. Falando aqui um pouco da minha trajetória, ela iniciou, na verdade, a gente pode dizer assim, eu acho uma parte muito importante, de muita inteligência do papai, do Dr. Everardo. Desde pequena ainda, na época da escola, nas férias a gente costumava ir, levava a gente para passear, para brincar de trabalhar, distribuir carta, envelope, né? Porque tinha até xerox, máquina de xerox. E eu acho que isso, com o tempo, já foi criando um vínculo, né? Não só meu, como das minhas irmãs, com o trabalho, com a empresa. E aí, mais na frente, né? Depois que eu entrei na faculdade, eu passei para agronomia, iniciei o curso de agronomia na Federal, aqui na UFC. E aí, nesse momento, foi que eu comecei em paralelo com a faculdade, a trabalhar na empresa, principalmente na parte de agronegócio, né? Na parte agrícola, na produção de cana e de cachaça, na época, né? E aí a gente comecei nessa parte apenas como, vou chamar como trainee, né? Ou fazendo estágio, né? À medida que eu fui evoluindo na graduação, aí a gente passei a assumir algumas funções como coordenador de produção, supervisor de produção, muito focado sempre na parte principalmente de produção, né? Quase nada ligado a comércio, mas mais ligado à produção agrícola e produção industrial. E aí a gente foi evoluindo. Então, como o grupo é um pouco diversificado, bastante diversificado, daí a gente... a gente na época tinha um negócio, estava iniciando já alguma coisa com uma empresa de embalagem, papel reciclado. Aí eu comecei a trabalhar também na fábrica de embalagem, né? Da embalagem foi um momento também que a gente entrou na parte de turismo, porque a empresa ela é muito antiga e ela tem lá o Museu da Cachaça, né? Que era o local onde, lá em 1846, o meu tataravô veio de Portugal e se estabeleceu naquele local. Então a gente já tinha essa fazenda, tinha toda a história, né? E aproveitamos lá, já tinha muita gente, vamos dizer assim, já queria visitar, a gente organizou e montou o Museu da Cachaça, né, sabe? Então eu passei a atuar na parte de produção agrícola e industrial, e entrando mais fortemente na fábrica de papel, né? Ali como gerente de produção. E no IPAR, na época o Museu da Cachaça, posteriormente a gente transformou em IPAR, Complexo Turismo, né, de aventura. E aí a gente foi avançando e posteriormente eu assumi o posto de diretor de planejamento da Agropau, né, porque tinha as outras empresas, então eu era diretor de planejamento da Agropau, na época gestor da fábrica de papel e gestor do IPAR, né? E aí em seguida eu assumi a vice-presidência do grupo, e aí houve uma mudança, porque eu fui para a vice-presidência do grupo, e a minha irmã ali, ela assumiu a fábrica de papel, posteriormente o IPAR também, e a iPlástico, a fábrica de plástico, né? E em sequência eu assumi a presidência do grupo, e o Dr. Everardo, né, assumiu a presidência do conselho. Então foi aí essa... Muito bom. Segundo dados do IBGE, inclusive 90% das empresas do Brasil são empresas familiares, né? Sim. E o grupo ele traz aí a empresa familiar mais antiga do Brasil. Quanta tradição e legado vocês têm trazido. E você contando essa história, a gente vê o quanto seu pai construiu isso para que vocês naturalmente conseguissem se ver naquele contexto. Eu queria que você contasse um pouco desse legado que vocês trazem, que vocês constroem, como vocês pretendem continuar trazendo e levando o Grupo Teles para as próximas gerações. O grupo da empresa familiar, né, nós já temos aí, eu acho que são 177 anos, né, teve origem em 1846,
E já vimos, no ano passado, eu sou a 5ª geração, né? Papai é a 4ª geração. E assim, é grande orgulho que a gente vê essa evolução que a gente tem conseguido manter na família, a união da família, que é o mais importante. A gente sempre prioriza a família em primeiro lugar e os negócios, mas a família, a união, vamos dizer assim, a justiça entre os membros da família, né, e a preparação, né, que a gente, né, pra gente, o grande legado que a gente tenta repassar é essa tradição de manter vamos dizer, o legado dentro da família, né, deixa eu ver se eu consigo expressar de uma forma mais fácil, né, mas essa responsabilidade da continuidade, né, fundamentalmente a preparação dos sucessores, dos filhos. Capacitando profissionalmente mesmo, né? Esse envolvimento dentro do negócio para gerar esse amor, gerar essa vontade de participar, de dar dentro, essa interação não só com o negócio, mas com os colaboradores. Então, assim, é muito importante. Por isso que eu digo assim, foi de muita inteligência. Eu não sei se foi intencional ou não. Na época, a nos levar, né, desde pequeno para passear no final de semana, para fazenda, andar de cavalo, vai trabalhar, mas mistura ali com um passeiozinho de cavalo, passeio do Foi criando essa paixão. A gente cria esse vínculo, né? Não só com o negócio, com a empresa e com os colaboradores, com todos que estão envolvidos. E o pessoal aí cria esse laço também. A gente tem, na época, quando estava comentando essa minha evolução, eu trabalhei muito tempo com o Dr. Cunha. E o Dr. Cunha trabalhou conosco por 50 anos. Então, assim, cria esse vínculo, né, entre os que estão na linha de sucessão com os colaboradores, né, e aí atrela isso aí, a preparação, né, a gente tá sempre fazendo curso, se preparando, procurando entregar, né, a gente, apesar de ser, muito bem dividida as questões, assim, família, patrimônio e negócio, né, então a gente pode, se não é porque é acionista da empresa, que necessariamente vai trabalhar na empresa ou vai ter um cargo de destaque, pode até trabalhar, mas ter um cargo não necessariamente de gestão, né? Isso vem atrelado à entrega de resultado, né? Assim, a gente, todos, graças a Deus, tanto eu como as minhas irmãs, a gente está sempre se atualizando, né? E o que vai pontuando essa evolução é justamente essa junção dessas qualidades. Muito bom, a gente entendendo aí a urgência de falar sobre empresas familiares, a gente fez em abril um evento chamado In-Him2Be, que é uma edição especial voltado para os fundadores. A gente reuniu fundadores aí de grandes empresas do Nordeste, foi muito legal, muito interessante. A gente conseguiu, inclusive, teve um painel só voltado para a sucessão, que a gente entende o quanto esse assunto é urgente, o quanto muitas vezes é um tabu para algumas famílias, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Você até, inclusive, disse que conviveu com colaboradores que já estavam há 50 anos na empresa. Então, assim, como você conseguir construir e chegar trazendo uma trajetória, uma bagagem legal? Eu acredito que a capacitação profissional é um dos caminhos, né, de você ter esse repertório acadêmico para conseguir aplicar, claro. Mas eu queria saber como é que você enfrentou esses desafios dentro da empresa para conseguir assumir a presidência. No nosso caso, nós tivemos a sorte, né, de ser uma coisa muito natural. Para mim, eu não posso falar pelos demais, mas foi uma situação muito natural, né? Como eu comentei, desde pequeno a gente começa a conviver com esse meio, né, com as pessoas, começa a entender do negócio, as pessoas começam a nos conhecer, a nos respeitar, porque vê a gente lá dentro desde pequeno, vê a gente crescendo, vê o desenvolvimento nosso, a vontade de aprender, a vontade de acertar. Então eles começam a acreditar também na gente, né? E vai criando esse vínculo. Então, a gente estava comentando, a Agropau, o Grupo TEDx, por todas essas, vamos dizer assim, qualidades que a gente chama, que é muito importante, né? A cultura e os princípios da empresa, ela preza muito pelo colaborador também, né?
Então a gente sempre teve vínculos lá, a empresa está na 5ª geração. Eu convivi com colaboradores de 3 gerações ao mesmo tempo, né? Avô, pai e filho também na empresa. Então isso tudo colabora, né, para que seja um processo bastante natural à medida que a gente mostra, né, que a gente está se preparando, né, que a gente mostra que traz resultados, que não é aquela história de não, tá aí porque colocaram ele e engole, porque E outros passos conquistados aos poucos também, né? Você vai conquistando aos poucos, né? E assim, no nosso caso, como tem ocorrido, né? E é muito importante isso, é pontuar que o espaço que nós vamos conquistando é através, só sendo repetitivo, da conquista desse espaço, né? E conquista se mostrando e entrega, né? Não é muitas vezes, como pode acontecer, às vezes por uma indicação, né? Como a gente foi até comentando anteriormente, não é o nome que faz o cargo, né? Ajuda, né? Abre a porta, mas você se manter naquela posição, você precisa realmente entregar. Entregar e precisa estar se preparando, né, e estar contribuindo. Muito bom. O Grupo Teles é uma empresa aí 100% aí nordestina e que fortalece a economia no local. A gente fica muito feliz por ter uma empresa aí que consegue trazer o nosso estado para outros patamares, né? Enfim, é uma construção. A história do Nordeste se mistura com a história do Grupo Teles. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se é um movimento intencional, trazer essa identidade para a empresa, acredito que por ser uma empresa familiar que está aqui, então acaba tendo esse amor pela terra, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Sim, vamos dizer assim, que norteia quase todas as nossas decisões são esses princípios e valores. Esses se misturam com os princípios e valores do nordestino, que você comentou. Nós somos uma empresa cearense, né? A maior parte das nossas operações atualmente estão locadas no Ceará, a gente já trabalha no Rio Grande do Norte, temos filiais em Pernambuco, em Tocantins, né? Anteriormente, a gente tinha uma marca de cachaça e pioca que era nacional, inclusive internacional, exportava-se muito, né? Com a venda dessa empresa, a gente voltou para outros negócios, um pouco mais locais, mas que também estão em crescimento. Mas as nossas raízes são, vamos dizer assim, cearenses, né? E muitos dos princípios, como eu falei, valores também, como, por exemplo, a disposição para trabalho, a transparência, dizer assim, também a dignidade, né? Então, muitos dos valores, eles se misturam, né? A gente tem feito um trabalho de expansão, né? Então, assim, a empresa ela vai crescendo, são diversos negócios, alguns negócios vão continuar locais, outros não, né? A tendência é ir para outras regiões, como o caso, por exemplo, da Naturágua, que é a marca de água mineral do grupo, né? Ela iniciou aqui no Ceará, mas nós já temos filiais em Natal, né? Adquirimos outra fonte, agora estamos avaliando a aquisição de outra fonte para expandir. Então, assim, naturalmente a gente vai ganhar espaço, mas vamos continuar com o nosso sangue cearense. Muito bom. E falando um pouquinho sobre essa parte da expansão, vou ler aqui algumas marcas que fazem parte aí do grupo. São muitas marcas que a gente estava conversando aí antes da entrevista. Temos a Agropaulo, Ceará Mirim, Ipetro, Naturágua, Nato Coco, o IPARC, que é o complexo turístico, dentre outras marcas. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa expansão de atuação, né? Acredito que todos esses passos foram dados estrategicamente, né? Vocês foram entendendo cada um dos mercados e vendo que era interessante para o grupo. Eu queria que você contasse um pouco sobre como é que funciona a sua atuação para controlar todos esses mundos aí. A gente tem que de vez em quando parar um pouquinho e ficar trocando chapéu, né? Agora eu tô com serviço, depois tá com a indústria, depois tô com o agronegócio. E a gente, às vezes, tem que parar, respirar para poder organizar o pensamento, não se confundir. Porque cada negócio tem uma atuação diferente, tem uma forma de pensar diferente. Tem pessoas que agem, mercados, e a gente tem que estar sempre preocupado com o mercado, qual é o meu mercado, como é que ele pensa, como é que ele age. Né? Então a gente, não adianta eu trabalhar do jeito que a gente trabalha com o mercado de embalagem, pensar que eu vou trabalhar da mesma forma com o mercado de grãos, ou pecuário, né? Então, muda tudo. Mas assim, a gente começou lá atrás sempre uma busca muito grande por inovação e qualidade, né? Hoje não, hoje qualidade ela é preceito básico. Antigamente nem todo mundo tinha qualidade, estou falando de antigamente, né?
Lá na época do meu avô ainda, Paulo Campos Teles, que foi quem deu a grande mudança no produto que a gente tinha antes da cachaça, né, nessa busca de procurar uma qualidade superior aos demais, é que isso trouxe o conceito de verticalização, porque a gente acredita que para a gente controlar todos, entregar o melhor produto, tinha que controlar todos os processos, né? A gente plantava a cana para ter a melhor matéria-prima, extraía o produto, ter o melhor produto final, envasava para garantir a qualidade e entregava para garantir que o cliente estava recebendo um produto de qualidade, não só o produto em si, mas uma entrega boa, né? E aí essa verticalização começou a trazer já esse conceito de atuar em diversas frentes. Agregada a isso, e aí por essa característica também de inovar, a gente está sempre buscando algo diferente, a gente começou a ver oportunidades dentro dos negócios principais. Então assim, a gente não abre outro negócio do nada. Ele parte de algo. Por exemplo, quando a gente foi iniciar com a fábrica de papelão, né? Foi uma época que a gente tinha grande carência. O Brasil, de forma geral, teve um grande problema com a embalagem de papelão, né? Nós sofrimos com isso, né? Com a questão de matéria de caixa de papelão. E a gente já produzia cachaça na época com muito bagaço, isso é de bagaço. E o bagaço é feito de celulose, né? E a celulose é uma matéria de papelão. Então a gente começou a olhar, olha, eu tenho bagaço que é celulose, eu tenho um mercado que eu preciso, porque não resolver meu problema. E a gente já monta uma indústriazinha que vai, o conceito é você monta a indústria com vamos dizer assim, o cliente principal assegurado e com capacidade para atender algum outro cliente que vai crescendo. E à medida que isso vai ampliando, a gente aumenta o negócio. Então a gente iniciou a febre de papel, na época acho 70%, 80%. O cliente era a Ipioca, né? Que era mais a empresa própria, e os demais a gente foi comercializado. Então foi acontecendo assim, a Natura Água, que é a parte de água mineral, que já tinha toda a cadeia de distribuição, né? A gente já trabalhava com os distribuidores, com atacadistas, já tinha a parte de entrega. E aí a gente viu grande oportunidade para aproveitar o que a gente já tinha e entrar nessa atividade de água mineral. Pecuária foi uma paixão já de muito tempo do meu pai, né? Sempre gostou de gado, tanto de leite como de corte. Então a gente tem a minha atividade nessa área. A gente tem uma propriedade lá em Tocantins com foco na produção de carne de corte e outra aqui em Jaguaruana, onde a gente produz leite, aproximadamente 6 a 7 mil litros de leite dia, né? E aí isso também já vinha colaborando, porque tinha o canavial, eu preciso adubar, o gado me dá esterco, eu faço compostagem e adubo a cana. Da cana a gente colhe, aí eu uso o cabo da cana para extrair o suco e fazer a cachaça, mas sobra o olho da cana é alimento para o gado. Então eu alimento o gado, ele esterca, produz adubo e eu alimento a cana. Eu faço um ciclo. Então essas coisas foram se alinhando, né? E aí a gente foi sempre montando um negócio. O IPARC, né, que é o Complexo Turístico, surgiu em função que ele já tinha a unidade, que é a Maranguape, que é um museu a céu aberto, né? Lá a construção, a gente encontra a casa que foi construída em 1846. Tem ainda o segundo engenho, o primeiro não tem mais não, mas tem o segundo engenho da ilha do meu bisavô. Tataravô primeiro, bisavô. Do meu bisavô, então a gente estruturou e montou um complexo turismo, né? E a IPET distribuidora, ela deu justamente porque a gente, no momento que a gente saiu da atividade de produção de cachaça, a gente focou, tinha as usinas, já tinha a parte de produção de cachaça, focou para etanol. E aí, já tinha o etanol, precisava distribuir, porque não montar a distribuidora, uma vez que a gente já tinha o etanol para comercializar. Então, foi fazendo, vamos dizer assim, são negócios que a gente percebe que tem sinergia com atividades que a gente já atua. E ela tem uma grande importância, a gente olha também, pela questão do equilíbrio, vamos dizer assim, eu vou chamar de equilíbrio financeiro, o equilíbrio em situações de crise. Quando você tem apenas um negócio, aquele setor, no momento ele entra em dificuldade, a empresa toda entra em dificuldade. Como a gente está diversificado em diferentes ramos, né? Às vezes um ramo não está tão bom, mas o outro também. Por exemplo, se for atualmente, ou pegar alguns exemplos, na pandemia, o setor de serviço cai muito. Mas a parte de produção de grãos e algumas indústrias continuam bem, né? Agora, por exemplo, o pessoal chama, hoje a moda é dizer que quem está puxando o PIB do Brasil é o agronegócio, né? A indústria não está se recuperando, está melhorando. Mas, então
você tem uma época que está melhor, de repente cai aquele lado, mas o outro negócio ele começa a melhorar e você consegue manter um certo equilíbrio, o que colabora para a perpetuidade do negócio. Né? A perpetuidade, vamos dizer assim, por mais de 170 anos, quem sabe. Então, isso são maneiras que a gente visualiza que é uma forma também de garantir essa perpetuidade do negócio. Muito bom você contando sua história, né? Eu tava pensando, é porque o grupo, na verdade, ele é criado por uma raiz completamente empreendedora e que isso foi passado por geração em geração. Eu tava escutando um podcast esses dias que falava que o empreendedorismo nada mais é do que você resolver problemas. E é isso que vocês faziam, vocês iam resolvendo os problemas que iam surgindo e, claro, surgindo outras marcas e outros produtos. Acho que é por isso que o grupo cresce tanto. A gente tanto. sempre fala muito, por exemplo, a coragem, que é fundamental, quer dizer, coragem de empreender, coragem de fazer o diferente, né? Força de vontade não adianta, porque às vezes você começa, dificilmente alguma coisa que você monta logo no primeiro instante já dá certo, né? Você tem que aprender a conviver com os erros, tem que aprender com os erros e tem que seguir, quer dizer, você tem que ter determinação. Então, coragem, determinação, né? E aí vem a gente chama esse germezinho de querer inovar, querer fazer diferente. E que passou de geração em geração, que isso é muito curioso, né? Que poderia ter um fundador e daí os sucessores, mas a cada geração foram criando novos fundadores. Mas aí esse ponto que eu até comentei, eu posso falar pela minha geração, não pela por exemplo, do meu pai, né? Mas que eu percebo também nele a admiração que ele tinha pelo meu avô, né? Ele esse vínculo entre família e negócio. Né, apesar de ser tudo misturado, mas, mais uma vez, cada família tem uma, tem uma dinâmica diferente. Eu posso falar só pela nossa família, né? Essa dinâmica entre família e negócio, a gente consegue, diferentemente, não ter brigas. Quer dizer, a gente vive de brigar, quase todo dia a gente discute com uma irmã, com meu pai ou com os gerentes diretores. Mas são discussões, vamos dizer assim, do negócio. Em casa, na família, a família continua bem, né? A gente percebe esse amor que meu pai tinha pelo meu avô. Isso não criou nenhuma barreira por conta de conflito do negócio. Tinha os conflitos do negócio, mas o amor entre os familiares era maior. E a mesma coisa pra gente. A gente discute, mas essa união permanece. Então uma coisa não é ponte para desavença em outra, que acontece muito. De você justamente fazer o inverso, né? As famílias brigam, irmãos discutem e por aí afora por conta dos negócios, né? Muito bom. E falando um pouquinho de uma marca aí que eu vi que você cita, acho que tem um certo, não sei se existe um certo carinho, não sei se é um negócio por seu pai gostar muito, você que é a Agropaulo, né? Que é uma empresa voltada para a agropecuária de grande porte no Tocantins. Eu queria que você contasse um pouco sobre o surgimento dessa empresa, que você disse que veio dessa paixão e o que é que quais são os próximos passos aí da Agropaulo. A Agropaulo vamos dizer assim, é o ramo do grupo que trabalha no agronegócio, né? Só voltando para quem não conhece, né? O grupo Teles ele é dividido, ele tem a parte de indústria, serviço e agronegócio. A parte de indústria, a gente tem a fábrica de Santa Elisa, que é uma fábrica de embalagem de papelão, a gente trabalha com papelão reciclado, recolhe papelão dos aparelhos, né? Recicla e transforma em chapa em caixa, né? E revende novamente para as indústrias. Aí essa é a empresa, a Santa Elisa, tem plástico, embalagens, que é a mesma coisa, só que é de PET, né? Faz garrafinhas, garrafões de fábrica de PET. A Naturágua, que é água mineral. Então esses são, e a Natucoco, mais recentemente, que está atrelada com a Naturágua. A água, essa já é coco puro, é o coco puro na garrafinha, não tem nenhum processo. Você abre o coco, põe dentro da garrafinha e fecha, né? Quem experimentar vai ver que é a mesma coisa que está tomando o coco natural. E aí vem para a parte de serviços, né? Que a gente tem, foi montada a Oiparc e a Ipetro, né? E em seguida o agronegócio. O agronegócio é formado pela Ceará Mirim, que tem a usina de etanol, né? A Jaguaruana, que ela hoje lá a gente produz óleo essencial, defensivos naturais e orgânicos, leite e grãos. E a Tocantins, que é a parte de pecuária de corte, e grãos também lá. Então, esse ramo, né, do grupo que é a Agropaulo, eu tenho um carinho especial, né, inclusive eu sou agrônomo, também é agrônomo, mas aí depois a gente aqui, depois de sofrer muito tempo
com idas e vindas das chuvas dos tempos, a gente resolveu adquirir uma propriedade lá em Tocantins, que é totalmente diferente, na margem do Rio Araguaia, quer dizer, não é bem na margem, mas bem próximo, né? Tem uma das propriedades que chega no Araguaia. Lá a gente viu, ninguém vai ter problema com água, né? Aqui chove 2.500, 2.600 milímetros por ano, chuva bem distribuída, tem um rio que não vai secar tão cedo, a gente pode produzir à vontade aqui, produzir gado e grãos sem se preocupar com seca, né, que é um dos nossos problemas aqui do Ceará e do Nordeste como um todo. Mas então, a gente foi para lá há 8 anos, aproximadamente 8 anos, e iniciamos um projeto para a produção de pecuária de corte. Lá a gente trabalha lá, hoje tem uns 16 mil cabeças, quase 17 mil cabeças de gado, raça Nelore, e a gente trabalha lá com tricose. O que é o tricross? É a mistura genética, né? É o Nelore, que é inseminado com o Angus e o Senepol. São 3 raças que se unem formando esse gado, né? E a gente procura lá, vamos dizer assim, trabalhar da forma mais técnica possível, né? E além da produção de gado, a gente também produz grãos lá, tanto milho como soja. Aí faz do mesmo jeito. Parte da produção de milho e soja é para alimentar o rebanho, para engorda, e parte a gente comercializa, né? E aí vai fechando o ciclo, porque nosso negócio está sempre comercializando. Aqui em Jaguaruana, a gente produz, eu tenho pecuária de leite, né? Então já aproveita um pouco do milho e da soja. Quando a gente não tem produção suficiente na unidade, que a gente também produz milho e soja aqui em Jaguaruana, a gente traz de Tocantins, e parte da soja a gente processa aqui em Jaguaruana para produzir farelo e óleo de soja, né? Já para beneficiar. E aí vai fechando esse ciclo, né? Muito bom. Falando agora de futuro, né? Você explicando em todas essas marcas que surgiram, a gente viu e que essas marcas surgiram para solucionar alguns problemas. Eu queria que você contasse se pretende ainda criar outras marcas, quais são os planos futuros aí do grupo, o que é que vocês pretendem expandir ainda? Atualmente a gente tem feito o que? A gente deu essa diversificação, expansão. Nós estamos num momento, para o nosso planejamento até 2028, né, que foi feito em 2022, de fortalecer os negócios, vamos dizer assim, 80% da nossa energia é para fortalecer os negócios atuais, né, crescer e desenvolver, porque muitos negócios têm maturidade diferente. Você tem uma água mineral que já está no estágio de evolução maior, mas eu tenho o negócio de óleos essenciais e defensivos que eles estão iniciando ainda. Os defensivos vagantes, hoje a gente produz aqui, né, a gente às vezes não conhece, mas aqui no Ceará a gente trabalha com controle biológico, é produção de metarrizo e bovéria para controle de pragas de forma ecologicamente correta, produz fertilizantes orgânicos, né, de zinco e boro, e adjuvantes agrícolas naturais também orgânicos com certificado de IBD, né, para ajudar no controle de pragas tanto na agricultura orgânica como na agricultura convencional. Não adianta pensar em fazer novas coisas se a gente ainda está tentando maturar e desenvolver, né, esses outros negócios. Então, o plano atual é a gente realmente desenvolver os negócios que a gente está trabalhando, como citou, essas 7 empresas, né, e fortalecendo. Em paralelo, aí vai aqueles outros 20% que é estar identificando oportunidades de novos negócios. Por exemplo, o grupo, hoje a gente já produz 12,5 megawatts de energia solar, né? A nossa fábrica de papel lá na Santa Elisa, que fica em Pinoretama, ela é autossuficiente na geração de energia, tem lá uma planta de 5 mega. Em Horizonte, aqui que fica natural, também ela é autossuficiente, também tem outra planta de 5 megas montada produzindo. E nós estamos com mais 2,5 megas pronto em Jaguaruana e outros 2,5 megas pronto. Então assim, hoje a gente tem produzido energia solar para consumo próprio, mas é uma tendência de estar olhando essa possibilidade de entrar nesse mercado de energia solar, né? Então seria outra coisa que a gente está... Um detalhe, né? E aí dentro de cada negócio você tem outras possibilidades, mas são coisas que a gente está nesse mapeamento. Fortalecer os negócios atuais, né? E dentro deles já tem a diversificação natural, por exemplo, a própria Naturágua, ela já diversifica em embalagens, em vários outros produtos diferentes, né? E até com a Natucor, que é um produto dentro do negócio de bebida saudável.
Então pode, a partir daí, surgir outras coisas nesse negócio de bebida saudável, né, a partir da natural. Mas a gente vai fortalecer eles e ficar atento. O que a gente estava fazendo isso é mapeando possibilidades de novos negócios. Muito bom. Antes de finalizar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Enquanto você falava, eu fiquei, meu Deus, eu tô muito curiosa para saber o que é que ele consegue consumir para conseguir dar conta disso tudo, o que é que ele gosta mais, o que é que ele consegue consumir nesse tempo livre, para de fato conseguir oxigenar aí, para ter novas ideias. E eu queria saber o que é que você consome para compartilhar com os nossos ouvintes. Livros, série, qualquer coisa. Vamos lá. Vamos lá, livros, eu posso citar eu até recebi de presente e eu comecei a ler, estou ainda ali, mas está bem interessante. Foi presente do meu pai, né, da Verada, um livro de Napoleão Hill. Eu acho que é Manuscritos Originais de Napoleão Hill. Ele não é atual, ele é bem antigo, porque Napoleão Hill eu acho que é ainda da época aí no começo de 1950, 40, 38, mas ele trata muito mais, vamos dizer assim, são temas atuais porque é comportamento. Então comportamento, né, ele não é tecnologia, não fica velho. E aí o outro livro que eu li há algum tempo atrás e eu achei interessante também, foi, deixa eu me lembrar aqui do nome, Mudança, peraí, Liderando Mudanças, eu acho, de John Potter, né? Também é um livro bem interessante, né? E assim, séries e filmes, hoje eu tenho uma filha de 10 anos, outra de 8 anos e um meninozinho de 4 anos, né? Então assim, normalmente minhas séries e meus filmes ao cinema têm sido bem kids, né? Mas eu encontro alguns momentos de lazer ali, quando eles dormem, todo com a minha esposa. E aí ela gosta muito de ver filme, aí eu já me rendo, né? Eu gosto mais de filme de aventura, de policial, de suspense, mas ela ainda gosta de romance, comédia romântica. Então nesses momentos a gente tem servido a ela pra gente assistir algumas séries e aí a gente tem olhado muito, a gente tem visto muitas séries interessantes no Netflix, muito ligada, mais europeias, poucas americanas, mais ligada, por exemplo, a série francesa, espanhola, tem uma série bem interessante. A gente assistiu aquela, como foi o nome? Que aí eu já não vou gravar, mas não era comédia romântica, mas foi que já é mais meu estilo, Lupin, que é uma série francesa do ladrão de casaco, né? Próximo, lembrando dela, Emily in Paris. Esse estilo de séries ia leve, não é? Teve outra espanhola, que são 4 amigas, que é da Espanha. Então a gente ainda está assistindo isso. Agora eu vi uma, quando eu estou nos meus momentos sozinhos, que aí ela vai dormir, eu tenho o costume de dormir um pouco mais tarde, né? Um que aí já é mais ligado à parte mais policial, uma série americana foi Agente Noturno, eu achei bem interessante. E que é uma série que o nome eu tô tentando aqui lembrar, mas ele vem de origem do filme que foi aquele Tom Hanks que fez. Como é o nome do filme? Até vou te passar depois. Mas é isso, Paulo, agradeço demais a disponibilidade de estar aqui no nosso podcast, estar no nosso canal no YouTube também. Foi muito bom escutar suas histórias, saber mais sobre as suas vivências, saber sobre o Grupo Teles. Acredito que todo mundo gostou também. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui o espaço, eu que agradeço por ter vindo. Estou à disposição, qualquer coisa. A gente pode voltar a tocar em outros assuntos, né, sobre outros temas, e eu que agradeço. Muito bom, você já sabe, né? Você que tem que continuar acompanhando o nosso meio. Nós temos aí o nosso Instagram, @nossomeio.ce. Acesse também o nosso portal, nossomeio.com.br. E claro que o nosso canal no YouTube e também assine o Nosso Meucast em todas as plataformas de áudio. Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.